Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar de um estilo de arte chamado arte nouveal ou arte nova. A arte nouveal, ela foi um movimento artístico que surgiu ali no final do século XIX, lá na Bélgica, e vai se espalhar pelo resto da Europa. Ela vigora ali entre 1880 e 1920. E o que estava acontecendo nessa época? Revolução Industrial. Então, existia na sociedade um desejo geral de uma busca por um estilo que refletisse e acompanhassem essas inovações da sociedade industrializada, né, que a gente estava começando. Então, ali na segunda metade do século XIX, marca essa mudança estética nas artes e que rompe com essa inspiração nas antiguidades, né, que vigorava ali desde o século XV, mais ou menos. E aí eles rompem com as fórmulas baseadas no Renascimento e a partir dessa dissociação abre espaço para essa arte nova, por isso desse nome, arte nova, porque a ideia é de se dissociar de tudo que era antiguidade, de tudo que era clássico e que estava acontecendo anteriormente, né? Trazer essa coisa nova, dessa nova sociedade industrial também. Então, a gente vai ver que ela vai se opor, né, fortemente a essa ideia de historicismo, né, que a gente vê no Renascimento, que a gente vê no Barroco, que conta, né, uma historinha ali nas obras de artes dele, relacionada ao que estava acontecendo no contexto histórico. Então, eles não querem mais contar o que estava acontecendo, eles só querem uma arte bonita, uma arte bela, estética. Então surge essa nova arte com um discurso de originalidade, uma volta à ideia do artesanato, né? E aí a sociedade aceita muito bem esses novos objetos, esses novos móveis, os acessórios, que são criados a partir de outras fontes, através de uma outra estética, que são de curvas assimétricas, formas botânicas, florais, né? Que eles começam a beber muito nessa ideia da natureza. E aí a gente vê que a arte nouveal, então, ela vai vir como uma tendência arquitetônica inovadora, né? Ao contrário da maioria dos movimentos artísticos do século XX, ali, né, das vanguardas artísticas, ela não vai começar na pintura e nas artes plásticas, ela vai começar na arquitetura. E aí a gente vai ver que a arquitetura do final do século XIX, ela vai ser destacada ali por um estilo floreado, como a gente viu, né? Inspiração em formas orgânicas, ou seja, formas da natureza, folhagens, cisnes, na labareda, né? No movimento do fogo. Tudo isso inspirou a arte nouveal. E aí a gente percebe que os edifícios vão apresentar linhas mais delicadas, curvas, irregulares e assimétricas. E também vai influenciar fortemente as artes gráficas, porque, como a gente viu, é um momento de revolução industrial. Então, a gente está tendo muitos novos bens de consumo e, com isso, novas embalagens para esses bens de consumo, novos rótulos. E esses rótulos que acontecem ali nesse período ali do início do século XX, meado do século XIX, vão ser muito inspirados na arte nouveal. Então, a arte nouveal ela vai ter uma influência muito forte no designer feito naquela época, que se preocupava com a originalidade, gente. Vamos pensar que a arte nova é essa ideia de novidade, de coisa original, que você ainda não viu por aí. E tem uma relação direta com essa coisa da segunda Revolução Industrial, que tem essa nova demanda, né, por conta da quantidade de novos bens de consumo. E exploração de novos materiais também para fazer, né, esses bens de consumo. A gente vai começar a usar o ferro e o vidro. E aí a gente percebe esses elementos
dos edifícios que passaram a ser construídos nessa nova estética. E esses avanços tecnológicos vão chegar nas artes gráficas com técnicas como a litogravura colorida. O que é a litogravura, né, gente? Litogravura é como se você pegasse uma matriz de ferro, nesse caso, talhasse essa matriz de ferro, pintasse ela e ela funciona como um carimbo, né, para estampar determinado cartaz ou determinada coisa. Então, a gente vai ver muitos rótulos de embalagens daquela época, lindíssimos, inspirados nessa arte noveal, nessa ideia da arte noveal, e que vão destacar esses valores de origem floral, essas curvas sinuosas, delicadas. A gente vai perceber a presença de elementos da natureza nesses cartazes, nessas embalagens que estavam sendo inspiradas na arte noveal. Mas, como a gente viu, apesar dela não ter tido o início nas artes plásticas, e ela não vai se desenvolver tanto nas artes plásticas, a arte noveal ela também se manifesta nas artes plásticas, apesar de não ter iniciado nela e não ter tido a sua maior força nela, porque a maior força da arte noveal vai ser na arquitetura e na produção de cartazes, coisas bem utilitárias mesmo, né, se a gente for parar para pensar. Então, ele não se inicia na pintura, mas vai influenciar ali. E a gente tem alguns artistas que são estreitamente relacionados com esse estilo de arte, que a gente pode destacar aqui, principalmente o Gustav Klimt, que tem uma obra que é muito famosa. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, e se não ouviu falar, a gente tem que ouvir falar, que é muito famosa, que é o Beijo, que eu vou botar no final dos slides a imagem do beijo. E aí a gente fica se perguntando, né, também, como esses tipos de arte que estão acontecendo tão longe da gente, por que eles são importantes para a gente, né? Por que a gente tem que conhecer esses estilos de arte hoje em dia, se eles já aconteceram há muito tempo? A arte noveal ela vai se manter influenciando fazeres artísticos até hoje. E uma influência forte do Gustav Klimt, por exemplo, é em figurinos, porque, como vocês vão ver no final do vídeo aqui, que eu vou botar os cardzinhos com as imagens para vocês, as roupas eram todas feitas numa ideia de mosaico, numa cor de ouro, assim, né? E a gente vai perceber a influência da obra do Gustav Klimt quando o estilista que fez a roupa da Beyoncé no Grammy de 2017 diz que se inspirou tanto em deusas africanas quanto na arte do Klimt. E aí a roupa que ela usou lá no Grammy é inspirada nela. E é muito mais interessante quando a gente entende os motivos artísticos que levam, né, que levam a inspirações para novos tipos de arte, seja na moda, seja na arquitetura. E é legal a gente pensar que as coisas elas não são criadas do nada, que elas estão sempre sendo relembradas, elas estão sempre copiando motivos de outros movimentos e se inspirando nesses outros movimentos. E então é muito legal a gente perceber que as coisas não saem do nada, as coisas são inspirações em outras, né? A arte noveal estava se inspirando na natureza e hoje em dia a gente vai ver designers e figurinistas se inspirando nessa arte noveal também para fazer seus trabalhos. E que a gente olha, às vezes, se a gente não conhece, a gente nem faz essa relação. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu quero trazer para vocês características da arte noveal. Que aí vai ser exuberância decorativa nessas formas onduladas e elegantes, e que se a gente for parar para pensar, isso tem uma referência, uma influência lá na arte do Rococó, que também era uma arte decorativa, então ela tem uma influência forte na arte do Rococó, é influenciada pelo Rococó, né?
A união entre natureza e arte, formas orgânicas e geométricas, padrões florais, cores em tons pastéis e planas. Gente, isso é pura influência do rococó. Mais uma vez, a gente vê que uma coisa está influenciando outra. Novos materiais, vitrais nos tetos, linhas sinuosas e o arabesco, que, mais uma vez, o exemplo do rococó. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre arte noveal. Muito legal que a gente reflita sobre essa aula, como os movimentos artísticos continuam influenciando hoje em dia os nossos fazeres artísticos atuais, vários anos depois, né? Várias décadas depois. E é legal pensar como uma coisa está influenciando a outra, que as coisas não surgem do nada. O designer até hoje é muito influenciado por esse tipo de arte, a moda vai ser influenciada por esse tipo de arte, e a arquitetura decorativa que a gente tem hoje em dia também vai ser fortemente influenciada até os dias de hoje. E aí eu queria que vocês parassem hoje na casa de vocês e observassem os móveis, observassem a forma como a casa de vocês foi construída e pensem se tem alguma característica de arte noveal aí, meio redondinha e curvadinha nela, tá bom? Beijo, gente, até a próxima aula.